Olá, pessoal. Então, vamos lá. Nas videoaulas anteriores, nós aprendemos a cadastrar um usuário, né? Tratando a senha corretamente, né? Salvando apenas o hash. Depois, nós aprendemos como que a gente autentica um usuário, né? Então, nós temos aqui nosso usuário controller, onde a gente criou a função login, né? Aqui a gente faz a verificação de e-mail, de senha, verifica, né, se a senha do usuário está correta. E com a senha estando correta, o que que nós fazemos? Nós emitimos um token de acesso, né? Então a gente vai devolver um token para o usuário que vai ser como se a gente estivesse dando uma etiqueta para o usuário ali que, né, a partir daí, né, todos os próximos acessos serão permitidos porque o usuário sempre vai estar apresentando essa etiqueta, né, esse token. Tudo bem? Quando eu falo usuário, pessoal, lembrando, eu estou me referindo à nossa aplicação cliente, tá? Inclusive, vou tentar me corrigir e sempre falar aplicação cliente, porque agora a gente não tem mais o usuário é, interagindo diretamente com a nossa aplicação, né? Então, a gente vai devolver esse token para a aplicação cliente, e aí, a cada acesso, a aplicação cliente vai estar apresentando esse token para provar, né, que está autenticado. E aí a gente definiu aqui que o token expira em 2 horas, né? Então, é um tempo mais que suficiente, a gente não vai ter nenhum problema aqui no decorrer da videoaula. É, então, é isso aí, a minha aplicação já está rodando, né? Como a gente viu, eu consigo logar um usuário, né? Então eu clico aqui em Send, olha lá, ele verifica o usuário, verifica os e-mail e senha, né? E aí ele gera um token, beleza? Ok, mas como que eu vou fazer agora no meu site para eu ter coisas que são abertas e coisas que são restritas, né? Ter ali recursos, rotas que só podem acessar se o usuário está logado. Como que a gente vai operacionalizar isso? Então, eu vou fazer o seguinte, somente para a gente conseguir visualizar por enquanto, tá? Eu vou criar uma rota que vai simular uma área restrita do nosso site, tá? Vou criar aqui no index mesmo, não vou criar, é, não vou entrar aqui no arquivo de rotas, controller, eu vou criar algo bem, é, só para testar mesmo, bem simplificado, tá? Então, é, se a pessoa acessar aqui, né? Se a aplicação cliente fizer uma requisição para, é, vamos colocar aqui, ahn, barra área logada. Então, imagina que essa daqui é uma rota, né? Que é exclusiva para o usuário que está autenticado, né? Então, o usuário está autenticado, independente de qual que é o nível de acesso dele, se ele é administrador, se não é, né? Ele vai conseguir, só consegue chegar aqui se ele estiver devidamente logado, né? Então, como eu disse, não vou trabalhar com o controlador, vou criar a função diretamente aqui para simplificar. Tá? Rec res. Deixa eu dar um zoom aqui. É, bom, vou colocar algo bem simples também. Res.json, né? Vou colocar uma mensagem. é, Mensagem. Você está logado e pode é, acessar este recurso, tá? Então, eu criei aqui uma rota, né? ah, que a minha ideia é que somente o usuário logado consiga usar, né? Beleza. Então, vamos testar essa rota. Pessoal, essa rota aqui, né? Assim, como vocês podem ver, eu não coloquei nada demais aqui, né? Não tem nenhuma novidade. Então, na verdade, apesar dessa mensagem, né? É uma rota que está aberta, né? Veja, eu não vou fazer nada com esse token, eu vou jogar ele fora, tá? Ó, vou fechar aqui, ó. Esse token, eu não guardei ele como deveria, tá? A aplicação cliente tem que pegar esse token e tem que guardar para ficar reutilizando ele. No caso, eu não fiz isso, tá? Não tenho token, é como se eu não estivesse logado. Tudo bem? Então eu vou criar aqui uma requisição que eu vou chamar aqui de área logada, né? Vamos tentar fazer um acesso à área logada. Então, localhost 8000, tá? Eu já tinha testado aqui, já apareceu aqui para mim, né? Então, área logada, né? Não tem nenhuma informação para enviar, né? Como eu disse aqui, eu só estou acessando uma rota, na verdade, que não tem nada demais, né? É tipo get, eu coloquei ali. Beleza. Estou logado?
Na verdade, não, porque eu não salvei o token, né? Então, vamos ver o que acontece. Send. Opa. Não posso acessar barra área logada, mas isso aqui não foi um erro de permissão. Foi um erro aqui de alguma coisa que eu escrevi, né? Vamos lá. Get área logada, né? Eu escrevi errado aqui, tá? Então, vamos lá novamente. Send, tá? Olha lá. Você está logado e pode acessar esse recurso. Calma, mas eu não estou logado de verdade, né? Eu não salvei o token, como eu disse, eu só fiz uma requisição e, como eu disse, a rota está aberta. Eu não coloquei nenhuma verificação aqui, nenhum filtro, né? Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar um conceito, né, que acredito que vocês não conheçam ainda, tá? Que é o conceito de middleware, né? O que é um middleware? É uma ferramenta ali, um trecho de código, né, que vai estar no meio do caminho. Por quê? Vamos lá. É, eu quero criar uma forma de restringir quem que acessa determinados recursos. Então, por exemplo, essa que eu acabei de trabalhar aqui, de verificar dessa que eu estou falando, né, de verificar se o usuário está logado. Não é o tipo de coisa que eu vou usar uma vez só na vida, tá? Eu vou precisar usar isso em várias situações. Então, acompanhe aqui comigo o raciocínio. A nossa aplicação, que a gente está trabalhando na aula prática, ela segue esse. Ela está organizada desta forma, né? A gente tem um arquivo index, que é onde a requisição chega. Aí daqui essa requisição vai vir para usuário routes ou para veículo routes, né? E aí, dentro desses arquivos de rotas, né, essa requisição ainda vai ser direcionada para uma função ou para outra, né? Aqui eu coloquei duas, mas poderiam ser inúmeras, tá? É, então, vamos imaginar o seguinte. Aqui em veículos, por exemplo, para acessar qualquer funcionalidade, ou melhor, a princípio, para acessar essa funcionalidade, o usuário precisa estar logado, né? Só para esta. Eu poderia programar aqui dentro dessa função, né? No começo da função, poderia programar uma verificação para ver se o usuário está logado, se existe algum token, tá? É, e funcionaria legal. O problema é o seguinte: essa verificação que está logado normalmente vai acontecer em vários pontos diferentes, né? Por exemplo, pode ser que nessa função o usuário precisa estar logada, nessa daqui também, tá? E eu posso ter dezenas ou centenas de rotas ali, né? Onde o usuário precisa estar logado. Então, em vez de ficar repetindo esse código dentro das funções, né? Que funções são essas que eu estou falando? As funções que estão lá nos controllers, né? No caso dessa aplicação que eu estou usando na videoaula, é, por exemplo, tem aqui a função cadastrar e a função login, né? É claro que para essas funções não faz muito sentido exigir que o usuário esteja logado, né? Mas imagine outras situações, como funções aqui do veículo controller, né? Então não faz sentido eu ficar recriando essa verificação toda hora, tá? Então, como é algo que vai se repetir, a gente trabalha com um middleware. Como que funciona um middleware? O middleware é muito parecido com essas funções que a gente já tem aqui que respondem às rotas, né? A diferença é que o middleware, vou até chamar aqui ó, de middleware, tá? Ele vai receber requisição, vai receber resposta, mas ele vai ter um next também, tá? Porque o middleware não é uma função que a gente faz para responder uma requisição. Como o próprio nome diz, é uma função que a gente faz para ela ser intermediária. Por exemplo, suponha que essas duas rotas aqui eu quero protegê-las com verificação de autenticação. O que eu vou fazer? Eu vou criar um middleware que verifica se o usuário está logado. E eu vou chamar esse middleware aqui, ó, aqui e aqui. Antes da função em si, tá? Ah, vamos lá, deu uma bugada aqui, né? Deixa eu ver. Pode ser que eu tenha. Bom, deixa assim. É, então,
que acontece aqui? Quando eu coloco esse middle no meio do caminho, né? Antes da requisição chegar aqui na função em si, né? O que vai acontecer? Vai passar pelo middleware. O middleware vai fazer a verificação que a gente vai programar. E aí o middleware pode, se não passar na verificação, né, o usuário não está logado. Ele mesmo vai pegar aqui o objeto res e vai enviar uma resposta, tá? O objetivo do middleware não é responder a requisição, mas ele vai enviar uma resposta justamente para informar, olha, você não está logado, você não pode prosseguir com a sua requisição. Agora, se a verificação que a gente faz aqui no middleware der tudo certo, o usuário estiver devidamente logado, ele não vai devolver nenhuma resposta. Em vez disso, ele vai executar o next, a função next. O que é a função next? É uma função onde a gente diz que, né, o Express pode prosseguir para a execução da próxima função, que no caso seria aqui, tá? Então o middleware ou ele vai responder se algo de errado acontecer, ou se estiver tudo certo, ele vai deixar prosseguir, por isso o nome next, tá? E aí vai chegar aqui, tá? Outra situação. Ah, eu quero que todas as rotas do usuário routes, por exemplo, esteja protegida com essa verificação. Então, em vez de colocar aqui, eu posso colocar ainda aqui, tá? Então, o middle é uma função bastante flexível, né? A gente cria uma função que faz alguma verificação, algum procedimento que seja necessário, e a gente pode colocar antes de uma função ou antes de um grupo de funções, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos sair aqui da teoria, vamos voltar para o nosso VS Code e vamos criar este middleware. Tá? O middleware, pessoal, é uma função, né? Não tem muito segredo. E a gente pode colocar ela onde a gente quiser. Tá? No caso, eu vou colocar aqui dentro do usuário controller, né? Porque tudo que é relativo à autenticação eu estou deixando aqui dentro, né? Então, poderia criar um controller específico para isso? Poderia, tá? Mas eu vou reaproveitar aqui, tá? É, então, é muito parecido, tá? Aí eu vou colocar o nome para a função. Vou colocar aqui de verifica autenticação. Então, é uma função que vai verificar se o usuário está autenticado. Não vai chegar a verificar qual é o tipo do usuário, qual é o nível de permissão. É só verificar se ele está autenticado. Então, hack has next. Tá? Então, repara que aqui a gente tem essa função a mais, né? Como a gente viu. Beleza. Aqui eu quero verificar se o usuário está logado. Como que eu sei que o usuário está logado? Eu vou precisar pegar o token, né? Ó, eu tô falando do usuário de novo, né, pessoal? Mas é aplicação cliente, tá? Então eu vou precisar verificar, pegar o token que a aplicação cliente enviou. Então, antes de prosseguirmos aqui, como que é esse token, né? Como que funciona isso, tá? O Thunder Client ou o Postman, qualquer ferramenta que simula requisições já tem esse recurso também, tá? Então vamos fazer assim. Vamos logar o nosso usuário agora direito, tá? Depois a gente continua lá com o middleware. Então, ó, enviar, né? Meu usuário foi verificado e foi logado, foi gerado esse token. Então, eu copio esse token, tá? Ó, copiar ele aqui, Ctrl C. E aí, pessoal, eu posso vir aqui, ó, na minha coleção de rotas, porque eu quero que esse token seja enviado, né? Quando qualquer rota for executada a partir de agora, eu quero que o meu token de acesso seja enviado para eu estar devidamente identificado no sistema, tá? Então eu vou vir aqui na coleção, que aí ele vai valer para todas as rotas. Vou vir aqui nos três pontinhos, configurações, tá? A gente vai vir aqui em auth, tá? De autenticação já, né? A gente vem nesta opção e cola o nosso token, tá? Então salvei, beleza? O que acontece a partir de agora? Quando eu clicar nessa, pegar essa requisição e clicar em send, o token vai anexado, por mais que não esteja aparecendo aqui, né? Quando eu clicar em send, o token vai junto. Aqui de novo. Quando eu clicar em send, o token vai junto. E também, né? Claro, aqui. Então, agora o que acontece? Toda requisição que a nossa aplicação cliente fizer para o servidor vai enviar o token, beleza? E esse token ele é válido por 2 horas, né? Depois eu vou ter que criar um novo porque esse token vai acabar expirando. Então, a gente já sabe, né? Voltando aqui para o nosso servidor. Vocês entendem, né? Aqui, ó, quando eu estou falando das requisições, eu estou na aplicação cliente, tá? Agora aqui já é
código do nosso servidor. É importante que vocês tenham bem claro essa diferenciação. Então, aqui eu vou precisar agora programar para ele pegar o token e checar se está tudo certo. Tá? Como que a gente faz isso? A gente vai extrair, deixa eu dar um zoom aqui. Então, pegar o token de acesso, a gente pega com rec. Olha só, aqui é diferente, tá? Rec.headers, né? Então, a gente vai pegar uma informação que está lá no cabeçalho, né? Com o nome de authorization, ok? Ok. Aí, isso daqui, pessoal, ainda não é o token separadinho, tá? Eu posso até... Deixa eu ver. Vou colocar aqui só para vocês verem como que esse token chega, né? Eu vou colocar um console.log. Console.log auth header, tá? E aí, pessoal, por enquanto eu vou deixar o next aqui para garantir que a função sempre execute certinho, tá? Nosso objetivo agora nesse instante é só visualizar o que está chegando nesse auth header. Tá? Do jeito que o nosso código está aqui, esse middleware não vai ser chamado porque a gente não colocou em lugar nenhum, tá? Então vamos colocar em algum lugar. Eu quero proteger somente aquela rota de área logada, tá? Então todo o restante o usuário pode, a aplicação cliente consegue acessar sem ter um token, mas esse daqui não, né? Esse daqui para acessar tem que ter algum token. Então eu vou colocar aqui uma chamada pro, deixa eu fechar esse monte de coisa aqui. Eu vou colocar aqui uma chamada para o nosso verifica autenticacão, tá? Vamos lá. Deixa eu importar meu usuário controller, né? Require controllers barra usuário controller. E aqui eu vou colocar usuário controller ponto verifica autenticacão, tá? Não vou abrir parênteses aqui, por quê? Eu não quero que a minha função seja executada no ato, né? Assim que essa linha de código é lida, né? Eu estou passando a minha função aqui por parâmetro para ela ser executada em um momento oportuno. Ou seja, quando chegar uma requisição para isso daqui, tá? Se eu coloco parênteses, ele vai executar assim que o JavaScript passar nessa linha, ele já vai executar a função mesmo que não tenha chegado nenhuma requisição. Beleza? Então, olha o que acontece agora. A gente colocou um middleware aqui. Então, quando chegar uma requisição para barra área logada, vai executar primeiro o nosso middleware, né? E aí, lá dentro do nosso middleware, quando chegar aqui ó, em next, aí o Express vai entender que é para ele executar a próxima função, né? Isso daqui é uma função, e aí a gente tem essa outra que a gente escreveu aqui, né? Em vez de colocar numa classe. Beleza? Então, depois que passa por aqui, executa esse código. Beleza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o terminal para a gente visualizar o que acontece aqui. E vamos fazer uma requisição para a gente ver se o token está chegando, né? Send. Olha lá. Então, por enquanto a gente ainda não está filtrando de verdade, tá? Apesar de ter aparecido a mensagem. A gente não fez filtro nenhum. Mas acontece que o nosso token ele foi exibido aqui já, né? Então, nossa aplicação cliente está enviando o token. E aí, pessoal, o problema do token é que, além do token, vem essa palavra aqui, ó, que identifica qual é o tipo do token. E essa palavra acaba atrapalhando na hora da gente descriptografar o token, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Opa. Ah, acabou sumindo. Eu fui tentar dar muito zoom aqui e acabou dando problema, né? Tá. Então, enviar. Ó, eu vou ter que quebrar essa string, né? Esse texto. Daqui, pessoal, é só uma variável com texto, tá? O nosso token tá vindo aqui com uma string. Eu vou quebrar essa string em duas partes, me aproveitando desse espaço aqui, tá? É o único espaço que tem nessa string inteira. E aí eu pego somente o que está aqui na segunda parte, tá? Então, voltando, tá? A gente conseguiu ver o que tem dentro do auth header. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou extrair o token dessa mensagem. Vou excluir aquela primeira palavra, tá? Então,
Auth header é o melhor, né? Deixa eu ver. Vamos fazer assim, porque e se não tiver token nenhum? Aí vai acabar dando erro nessa linha de código. Então a gente pode fazer assim, ó. If auth header, né? Porque pode acontecer de não ter chegado token nenhum. Deixa eu tirar esse next, depois a gente coloca no lugar certo, né? Então, se chegou alguma coisa, aí a gente faz o seguinte. Pega o token. Então aqui, ó. Recebe authHeader.split, né? Então essa função aqui é a que consegue quebrar uma string e aí a gente precisa passar aqui com base no que ela vai quebrar? Bom, com base no espaço, né? Então ele vai quebrar essa string exatamente onde tiver espaço. No caso aqui só vai ter esse, tá? E aí vai gerar um vetor com dois valores, né? O primeiro vai ser esse e o segundo vai ser esse aqui. Eu quero pegar somente o segundo, por isso que eu vou colocar aqui, ó, o que está na posição 1, né? Lembra? Isso aqui vai acabar ficando na posição 0 e isso aqui na posição 1, beleza? Então aqui eu extraí o token da nossa requisição, né? Agora que eu tenho um token, eu preciso verificar se esse token é válido, né? Ah, mas e se não tiver token nenhum, né? Vamos colocar a situação aqui de não entrar nesse if. Se não houver token, a gente não vai deixar a requisição prosseguir. Então a gente vai pegar o res aqui, ó, e vai devolver uma resposta. Quando eu coloco res ponto alguma coisa, eu estou devolvendo uma resposta. A partir do momento que eu devolver uma resposta, né, acabou, não vai executar mais nada dentro do nosso servidor, tá? Então, res.json, vou colocar uma mensagem aqui, ó, token, deixa eu dar um zoom aqui na tela, token não encontrado, tá? Beleza. Então, essa aqui é a situação de não ter token, né? Agora, existe token, eu preciso fazer a validação. De novo, pessoal, para validar eu vou usar aqui o JSON Web Token, né? Lembra? A gente criou o token usando o JWT, o JSON Web Token. Agora a gente vai verificar o token com ele também. Então, vamos lá. JWT.verify. Aí eu passo aqui o token que vai ser verificado, tá? Lembra que o token ele é criptografado com uma senha que a gente coloca aqui no .env, né? Então eu vou colocar aqui a referência a essa senha para ele conseguir descriptografar o token, tá? env.secret key. E aqui, pessoal, ele vai fazer a verificação e depois que ele verifica, ele vai executar uma função aqui anônima, tá? Então essa função ele vai ter ou um erro se alguma coisa der errada, ou o payload do token. Ah, professor, o que é esse payload? Né? De novo, quando a gente criou o token, a gente colocou aqui informações dentro dele, a gente embutiu dados, né? Então, agora eu consigo pegar esses dados, se o token for válido, né? Eu pego esses dados por meio desse, né? Ele vem aqui com o nome de payload, tá bom? Então, vamos lá. Então, se houver erro, ou seja, né, o token não está válido. Se houver erro, eu vou, de novo, retornar uma resposta, tá? Até aqui, pessoal, é importante colocar um return, tá? Para garantir que realmente não vai executar mais nada. Então, preciso retornar uma resposta. Só colocar res.json já responde, mas o return garante que não vai ser executado mais nada no servidor, tá? E aí vamos colocar aqui uma mensagem também. Mas dessa vez, olha, vamos colocar algo diferente, né? Tipo, tem token, mas ele está inválido. Beleza? Isso aqui é se houver erro. Se não, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ID do usuário aqui que está no payload, né? Porque mais para frente eu vou querer saber quem que é esse usuário que está logado, né? E aí eu posso então já resolver isso aqui, ó. Eu vou pegar e vou, ó, deixa eu escrever aqui e eu explico, né? Payload.id. Então, eu vou pegar o ID que está no payload, que a gente, né,
guardou aqui, ó. Por que existe um payload.id? Porque o payload é esse objeto aqui, tá? E aí eu estou acessando o ID. Então eu vou pegar o payload.id e colocar aqui dentro de rec.usuário.id, tá? É, mas rec tinha usuário ID? Não, tá? Mas eu tenho liberdade, pessoal, de criar coisas novas aqui dentro do rec, tá? O rec já vem com body, vem com carry, né? Mas eu posso criar algo novo, por exemplo, usuário ID, tá? O que que é legal? A gente não já viu aqui, ó, que o Midor vai executar no final um next, se tiver tudo certo? Quando eu executar esse next, a gente chegar aqui, essa função vai conseguir acessar rec.usuário.id. Por quê? Porque o Midor já embutiu essa informação na requisição, tá? A requisição aqui, ó, antes não tinha usuário ID, mas a gente foi lá, extraiu isso do token aqui dentro do Midor, né? O Midor foi lá, pegou o token, extraiu a informação e agora ele já embutiu o ID do usuário dentro do REC. Então aqui, ó, o REC já tem essa informação a mais, tá? É, ok. E, né? Essa daqui é a hipótese que está tudo certo. Lembra, um middleware, quando está tudo certo, ele não vai responder para a aplicação cliente. Ele vai deixar a requisição fluir para onde ela deveria realmente chegar. Que no caso, né? Por exemplo, é aqui, né? É, então, a gente chama aqui, ó, a função next, que é aquela uma que vai, né, garantir que a aplicação continue executando, que o Express prossiga com o processamento da requisição, tá? Então, o que que essa nossa função fez? Ela verificou se o usuário está autenticado. Caso o usuário não esteja autenticado, perdão, caso a aplicação cliente não esteja autenticada, a gente responde aqui avisando, né, que tem algo de errado. E caso esteja autenticado, a gente já armazena o ID o ID do usuário na requisição e deixa a requisição continuar para onde ela deveria ir, tá? Então, volto aqui em área logada, não, perdão, no index, né? Então, olha que bacana. Quando chegar uma requisição aqui agora, essa requisição vai passar por aqui, tá? Aí o token vai ser verificado. Se o token estiver tudo certo, vai armazenar o ID dentro da requisição. E aí depois a gente vai vir para cá, tá? Inclusive, vamos ver se realmente chegou a informação aqui, né? Ó, vamos colocar assim, ó. Você está logado é, com o ID. Aí eu vou imprimir o ID aqui para a gente ver se funcionou. Com o ID rec.usuário ID, né? Tá vendo como que as coisas vão se encaixando, né? A gente criou esse atributo usuário ID dentro da requisição. Então, depois que passar pelo middleware, né? A gente consegue pegar. Ele quebrou aqui a linha, pessoal, porque é a configuração do VS Code, tá? Mas se ficasse uma linha só, não teria nenhum problema. É, beleza. Então agora vai ficar legal, tá? Deixa eu tirar um pouco desse zoom. Área logada, né? Agora, lembra que eu coloquei o token já aqui, né? Nosso token está aqui certinho. Ele foi gerado recentemente, então ele vai estar válido. Então, área logada, send. Olha lá. Você está logado com o ID 3 e pode acessar este recurso, tá? Agora, vou voltar aqui e eu vou apagar o token, tá? Não tem token, né? Vem aqui em área logada, send, olha lá, token não encontrado, tá? Então, sem token, eu não acesso. Vou logar de novo, ó, pá, vou copiar esse token, jogar aqui novamente, tá? Coloquei aqui, sempre lembre-se de clicar em save, beleza? Área logada, send, beleza? E se eu apagar uma letrinha aqui, será que dá problema? Né? Vou apagar aqui a letra C no final, né? Save. É, existe um token, né? Vamos clicar em send. Olha lá, existe um token, mas ele não é válido. Então, né, a autenticação
o acesso não pode prosseguir, né? Beleza? Devolvo aqui a letra C. Salvou. Clico de novo, né? Você está logado. Tá vendo como que é? Como que é? Assim, eu sei que primeira vez que você vê isso não é tão simples, né? Porque você mistura ali JWT, middleware e tal. Mas você entendendo isso, você já consegue imaginar um monte de coisa que você poderia fazer ali, fazendo o controle de acesso do usuário e tal, tá? Nossa próxima videoaula, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão de autenticação, onde a gente vai fazer alguns controles de acesso um pouco mais finos, não apenas verificar se o usuário está logado, mas verificar se ele tem direito de acessar um recurso específico com base nos seus dados, beleza? Então, até a próxima videoaula.